A todos, quero registrar a presença aqui do seu João Carlos e do Crisanto e a esposa. Eu passo a palavra ao secretário para a verificação da presença dos vereadores. Boa noite a todos. Em conformidade com a lista de presença, declaro a presença dos vereadores Enéas Melnick, Irineu Macuco, Oswaldo Parafuso, Gessiel Franco e Walter Pchivitoski em plenário, senhor presidente. Em conformidade com a lista de presença, havendo quórum legal, declaro aberta a 12ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente ao 5º período legislativo da 38ª legislatura. Passo a palavra novamente ao secretário para a leitura da ata da 11ª sessão extraordinária. Boa noite, senhor presidente. Peço a dispensa da leitura da ata, conformidade com o artigo 99, parágrafo 3º do nosso regimento interno. Coloco o requerimento verbal do vereador Gessiel Franco em discussão. Coloco em votação. Vereadores favoráveis ficam sem contos, contrários se levantem. Aprovada a dispensa da leitura da ata, coloco a ata em discussão. Não havendo nenhum pedido de retificação ou impugnação, considero a ata aprovada conforme estabelece o artigo 100 do nosso regimento interno. Passo a palavra novamente ao secretário para a leitura das matérias do expediente. Senhor presidente, demais vereadores, na pauta da ordem do dia de hoje, teremos então o projeto de lei número 024/2023 do Poder Executivo, em sua segunda discussão e votação. Também o projeto de lei 025/2023, também do Poder Executivo, em sua segunda discussão e votação, senhor presidente. Passamos então à ordem do dia. Primeiro projeto de lei número 24/2023, da autoria do Poder Executivo, que altera os artigos 1º, 4º e anexo único da Lei Municipal 2854/2018, que autoriza o auxílio financeiro em favor da entidade filantrópica Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes. Esse projeto está em sua segunda discussão. Coloco em votação. Vereadores favoráveis ficam sem contos, contrários se levante. Aprovado o projeto de lei número 24/2023 pela unanimidade dos vereadores presentes. Passamos ao projeto de lei número 25. Dispõe sobre a instituição e inclusão no calendário de festas e comemorações do município a Tadídia Polski, comemorada anualmente no mês de agosto. Está em sua segunda discussão e votação, senhor presidente e demais vereadores. Projeto de lei número 25/2023, dispõe, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a instituição e inclusão no calendário de festas e comemorações do município, a Tadídia Polski, comemorada anualmente no mês de agosto. Esse projeto está em sua segunda discussão. Coloco em votação. Vereadores favoráveis ficam sem contos, contrários se levantem. Aprovado o projeto de lei número 25/2023 pela totalidade dos votos dos vereadores presentes. Hoje temos aqui a presença do seu Crisanto, presidente da Abraspol, né? Quero convidar o seu Crisanto aqui para vir até a mesa, para a gente conversar. Já de antemão agradeço a sua presença, Crisanto. É importante hoje aqui, né, para nos explicar, né, as festividades do mês de agosto, com relação ao mês polonês, que acabou de ser aprovado, projeto de lei, né, que colocou no calendário oficial do município o mês polonês. Então, eu quero agradecer o teu convite aqui e deixar aberta a palavra aí para as suas explanações. Dobry wieczór wszystkim. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, as considerações. Principalmente, senhores vereadores, eu quero trazer o agradecimento aqui, também em nome do meu vice-presidente, o Sérgio, lá da Água Branca, né? O companheiro Sérgio, que é o nosso vice-presidente, e dos demais diretores da Abraspol, que hoje está aqui o companheiro José Carlos também, que é diretor de Relações Públicas da Abraspol. Na verdade, nós deveríamos ter um
um bom número de companheiros aqui presentes hoje. Eu creio que a chuva assustou a todos, né? Assim como eu também me preocupei. Olha, é muito importante a atitude dos senhores nessas 2 sessões de considerarem essa lei, né, esse projeto de lei que inclui no calendário oficial do município o Tradycy Polskie. Tradycy Polskie, esse ano nós vamos comemorar a 29ª edição, que é o mês tradicional polonês. Ele é importante porque desde que a Abraspol foi criada, e a Abraspol já foi criada exatamente com o objetivo de termos uma entidade voltada a velar pela história da colonização polonesa no município e também fomentar, em alguma data, essa lembrança, essas comemorações de agradecimento, de reconhecimento pela importância do povo polonês aqui em São Mateus do Sul. Qualquer um que chega aqui, eu costumo falar, não precisa ser polonês para entender que temos mais do que uma obrigação de demonstrar nossa gratidão pelo empenho, pela luta, a dedicação, né, que foram os emigrados poloneses aqui no nosso município. Essa saga deixada por eles, essa grande herança de conhecimento, de cultura, porque esse povo lutou muito, né? A gente tem acompanhado, sempre está lendo sobre a história para se inteirar bem. A gente sabe o quanto o povo polonês sofreu, porque quando vieram para o Brasil, vieram com promessas, né, de que aqui eles vinham para lugares paradisíacos, e, no entanto, muitos ficaram em lugares de sertões, que tiveram que desbravar, e o fizeram com muita luta. Enfrentaram doenças, várias adversidades, né? Mas foram um povo que se apegou principalmente na fé. Vocês podem verem que é comum nessas regiões aqui do sul, onde tem as colonizações polonesas, cruzeiros, vocês veem essas cruzes, né? Então a gente procurou saber disso, por quê? E o povo tinha muita religiosidade, muita fé, e eles não tinham igrejas para fazerem os seus cultos, celebrarem os seus cultos religiosos. E também havia, na época, um grande temor, porque eles vieram já de uma região da pós-guerra e também um comunismo que assolava toda aquela região, e eles vieram com muito medo. Muito medo. Até nessa época a Polônia já nem era mais a Polônia, já perdia a sua independência. E então esse povo tinha medo. Chegaram no Brasil, país estranho, eles tinham um complexo tão grande que até para rezar eles às vezes tinham que buscar o próprio refúgio, construir as suas próprias escolas, ensinar os filhos. E infelizmente também quando chegaram aqui tiveram grandes dificuldades de se projetarem com as suas ideias, com seus credos religiosos, seus costumes, porque também aqui eles sofreram restrições. Nós vivíamos um período aí da época Vargas, que teve um período que eles eram até proibidos de falar outras línguas ou rezar em outras línguas. Então foi um povo assim, se você ver a história, não tem como a gente não agradecer a Deus por ter protegido tanto esse povo e agradecer a eles por esse grande esforço, esse grande trabalho que resultou nessa grande herança deixada para todos nós. Eu sempre digo, todo aquele que chega em São Mateus é bem recebido, é bem acolhido, e é com esse povo que a gente tem realmente o maior carinho. Eu não sou polonês. A minha bisavó chamava-se Alexandrine Tolentini Cavalcanti, que veio da região de Florença, Itália. Mas eu cheguei em São Mateus com apenas 14 anos de idade, e eu vim também do interior, da região da roça. A gente era bem simples, e eu me dei bem com esse povo polonês, principalmente nas escolas, nos grupos de jovens, porque aqueles polaquinhos bem tímidos, e era o meu estilo. Eu confesso que
assim, tinha a piazada mais da cidade, assim, mais cheia de coisa, eu não me ajeitava. E foi aí que eu me dei muito bem com todo ele, sempre acompanhei. Nos grêmios escolares, nos grupos de jovens. O polaco foi tido aí até como... Era um bully. Eu estava, uns 2 anos atrás, eu estava no consulado da Polônia conversando com o então cônsul Marek, que agora ele já aposentou-se, voltou para a Polônia, está lá, até prestou serviço no governo da Polônia, nas relações exteriores da Polônia. E então ele gostava de ouvir isso, porque eu falava, Marek, o polonês naquele tempo era tido até como um bully, aqueles jovens chegavam todos bem simples, polaco não sei do que e tal, era assim. Se você botava uma camisa vermelha, parecendo polaco. Então existia isso, o polonês ficou muito tímido e encolhido há muito tempo. Agora, com muita fé que eles tinham, povo trabalhador. Então, se você observar tudo isso aí, gente, é uma grande herança deixada por eles. E graças a esse trabalho da Braspol, ao longo dos seus 32 anos, muita coisa boa aconteceu. Hoje, é agradável você observar, você sentir que o polaco, como dizia o meu padrinho Kaminski, ele dizia, eu gosto de falar, é polaco, nós somos polaco, dizia assim o meu padrinho Kaminski. Obrigado, pessoal da Associação Comercial. E então, esse povo polonês, eles cresceram, desenvolveram, trabalhadores que foram sempre. E esse legado deixado por eles hoje, a gente não pode ignorar. E a Braspol teve esse capricho de velar, lembro aqui, nos meus tempos, eu ainda era piazão quando eu cheguei aqui, nós já tínhamos uma loja, por sinal, a nossa loja, quem tem alguma lembrança, quando nós chegamos aqui, a primeira família que conhecemos foi a família Brzezinski. Nossa loja era ali, na antiga farmácia do Albino Brzezinski. No dia 1º de maio de 1977, queimou toda a nossa loja. Mas a gente eu lembro que eu ficava na porta da loja ali, atendendo, passava o Luciano Staniszewski, sempre que ele passava ali, para ir no Banestado, que era na esquina, embaixo ali, no antigo Banestado aqui, né? Hoje é um mercado baratão, né? Da Testa. Então, o seu Luciano sempre passava, eu estava na porta, sempre tinha uma banquinha que nós botávamos para fora para vender brinquedos ali, aquelas coisas. Ele sempre parava a conversar. E ele gostava, porque eu sempre falava assim sobre a escola, eu achava muito bonito aquele pessoal que chegava, aquelas bátias, chegavam ali no sítio, perto da rodoviária, com aquelas calças compridas, o vestidão por cima, aqueles lenços no cabelo. Vocês lembram disso? Os poloneses tinham o costume de chegar ali, a primeira coisa, ficava de croque, com os paeirão e conversando, aquela turma. Eu achava bonito, eu sempre dizia para os meus colegas na escola, quando às vezes eles estavam assim, meio envergonhados, vocês têm que se orgulhar, eu acho tão bonito isso aí. Enfim, eu incentivava. O seu Luciano era um que passava lá na loja, sempre que passava, ô menino, você é um dos nossos, você nos defende, você é um guri que ainda vai ser um São Mateus, já é um São Mateuense. Tanto que depois partiu deles mesmo, o Kaminski era a mesma coisa, deles partiram a criação da Braspol, ajudei bastante, já ajudei, inclusive, sou um dos braspolinos que consta como um dos fundadores, né? E sempre incentivei. E fui muito gratificado por isso. Eles mesmos, esse mesmo grupo, Luciano Staniszewski, Kaminski, o Chico Toporowski, o Drabeschi, Albino Drabeschi, lembro muito bem deles quando eles começaram a trabalhar para criarem a Braspol. E eu sempre estava junto, opinando e tal, achando bonito e fortalecendo. Esse mesmo grupo, mais tarde, se organizou e levantou uma campanha para me darem o título de cidadão são mateuense, o que foi acatado aqui pelos vereadores da época, inclusive você, né, Nelson? Que eu agradeço muito. E assim, então, estamos dedicados à Braspol durante todo esse tempo, e é o objetivo da Braspol, realmente, mais do que nunca agora que nós conseguimos o título de capital polonesa do Paraná, e isso a gente tem que dar valor, pessoal. Tem que dar valor, porque se vocês observarem,
Tá, as minhas amigas da Associação Comercial, se vocês observarem tudo, São Mateus mudou muito depois desse título. O comportamento, as atividades, os eventos, a vontade de realizar alguma coisa. E isso tem um valor, digamos assim, representativo muito importante, porque isso nos coloca na frente. Isso nos dá uma visão. E, inclusive, gente, essa lei que vocês aprovaram hoje, que aí hoje faz parte, acho que já está aprovada, né, presidente? Já faz parte, assim, ele fortalece o Tradentes Polski ficar já no calendário dos eventos oficiais do município. Isso proporciona a vocês que são públicos, principalmente o prefeito, poder tomar mais decisões, né, até para ajudar mais nesses eventos. Isso é super interessante. E eu diria que isso aí também vem de um certo modo, fortalecer esse título que São Mateus foi contemplado de capital polonesa do Paraná. Com essa lei, vai ajudar muito isso, vai nos fortalecer. É evidente que, com isso, nós podemos desenvolver várias atividades com cabeça erguida. Eu sei, tomei conhecimento que teve até outros municípios que ainda quis questionar, tirar o título de nós aí, né? Mas, então, quanto mais nós nos fortalecermos, mais nós vamos fazer valer o título que recebemos, o valor, e também poder valer a lei que os senhores aprovaram aí. Isso dá um respaldo muito grande para que a Abraspol, juntamente com as entidades que nos apoiam sempre, eu sempre falo, CDL, Associação Comercial, são entidades aqui fundamentais para nos ajudar, todos nós, vocês sabem disso, né? São representativos, representa todo o setor produtivo do município e também comercial. Isso é fundamental para que a gente junto possamos realmente trazer grandes projetos para São Mateus do Sul e logo, logo nós realmente se transformarmos aí numa cidade turística de grande importância econômica também. Por isso é muito importante o que vocês, a atitude dos senhores, em 2 turnos aí, já ter aprovado essa lei, e a gente fica muito contente. E mais uma vez, e Esteras, Dziękuję bardzo, mais uma vez, muito obrigado em nome do meu presidente, Sérgio Kowalski, e dos demais diretores, que agora chegou meu secretário administrativo, Leonardo, eu falando do seu Luciano, esse é o filho do seu Luciano Staniszewski. Então, gente, nos resta agora também reforçar a minha solicitação aos senhores aí, vamos nos dar as mãos e vamos fazer do mês polonês um grande evento na nossa região. A abertura oficial vai ser no sábado. Receberam, né, o convite? Então, vamos se fazer presente e, se Deus quiser, o mês de agosto vai se falar muito, vai se ouvir muito falar nos poloneses e os grandes eventos que nós vamos ter. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado mesmo. Obrigado, Crisanto. Para nós é sempre uma honra recebê-lo aqui, né? Quero também agradecer a presença de todos aqui, né? A nossa presidente da Associação Comercial, os demais trabalhadores, pessoas lá da sua assessoria, né? O Leonardo. Então, para nós é sempre uma honra recebê-los, sejam sempre bem-vindos. A Jo está me devendo uma visita aqui também, né? Ontem a Cassiana pagou a visita dela, falta a tua, tá? E eu não esqueço. Mas obrigado pela presença, obrigado, Crisanto, obrigado aos vereadores que vieram. Eu quero aqui convidar o vereador Gisiel para entregar uma cópia da lei para você, Crisanto, aprovada hoje. Vem os outros vereadores. Vem mais para cá. Assim, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.